Será lançada hoje em Belo Horizonte, serão lançados, né, hoje em Belo Horizonte os livros Os Chicos Prosa e Os Chicos Fotografia, uma publicação do jornalista Gustavo Nolasco em parceria com o fotógrafo Léo Drummond. Os livros contam a história dos moradores das comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco. São relatos e causos dos moradores que vivem às margens do rio. E quem vai falar para a gente um pouco mais dessa obra é o Gustavo Nolasco, que é jornalista e também fotógrafo. Não, o Léo, desculpa. Léo, perdão. Tudo trocado aqui hoje. Na abertura eu falei Chico e Chica, não tem nada disso, viu, gente? Desculpa, vou corrigir aqui, vou conversar com o Léo Drummond, que fez parte desse trabalho. Isso. De onde veio essa ideia, Léo? Olha, o Gustavo já tinha viajado muito pelo São Francisco e ele estava com essa relação assim, de contar a história do Rio, de fazer, né, uma nova abordagem, dando voz para essas pessoas que são os moradores, né, do entorno do São Francisco, os chamados ribeirinhos. E quando foi em 2006, ele me convidou a participar desse projeto, me apresentou a ideia e tal, eu fiquei encantado com o projeto e a gente começou esse processo, né? Fomos ao Rio para ter contato um pouco com esse universo. Até então você não conhecia? Eu já conheci o São Francisco, mas por uma outra abordagem. Assim, eu fiquei alguns dias fazendo um trabalho em cidades do norte de Minas, banhadas pelo São Francisco, mas em 2007 que de fato a gente foi ter um contato com esse ambiente do projeto. Era uma área carente? Faltava relatar em livro essas histórias? Olha, a gente acha que sim. O São Francisco, sem dúvida, é um universo rico e muito retratado em música, em poesia, no cinema. O que a gente sentiu que estava, né, a falta que a gente sentiu de todo esse universo sobre o São Francisco é justamente o relato que vem das pessoas que estão lá, né? Nós fomos lá, na verdade, buscar essas histórias, mas essas histórias não são nossas. Nós estamos transmitindo essas histórias, né, através da fotografia e da literatura para o público em geral. E aí vocês fizeram 2 livros, né, como eu mostrei aqui. Um de fotos, Isso. né, que são fotos suas. Isso, exatamente. Que é esse aqui, pretinho, com muitas fotografias, são mais ou menos né? entre 120 e 130 fotos, confesso que eu nem sei o número exato, mas a gente, na verdade, a gente fez o trabalho todo de maneira conjunta, como se fosse uma reportagem. Né? Eu e o Gustavo fomos juntos em todas as viagens, conversamos com todos os personagens, mas na hora que a gente estava editando o material, o editor do trabalho, quando olhou o material, ele sugeriu que a gente separasse, porque ele achava que no livro do Gustavo, as histórias, se tivesse imagem, ele achava que ia tirar um pouco da mística e, ao mesmo tempo, tinham fotos que eu tinha feito que não estavam ilustrando história nenhuma, mas que tinham, né, histórias do livro de literatura, mas que tinham uma força própria. Então, o que a gente fez foi, na verdade, são 2 obras complementares. Né? Como se, a analogia que a gente gosta de fazer, como se uma fosse o jantar e a outra fosse a sobremesa. Porque podia confundir até, às vezes, contar uma história de uma família e mostrar uma casa que não era realmente Exatamente. A casa da família, era isso. E o que acontecia é que muitas vezes as histórias dessas pessoas remetiam a um passado que não era possível ilustrar mais. E, por outro lado, tinham histórias fotográficas que não estava sendo possível também escrever sobre elas, digamos. Então, dessa maneira que a gente fez, que a gente gostou muito, na verdade, é que as pessoas, na verdade, em vez de ter um livro, as pessoas vão ter 2 agora, sobre o mesmo tema. E, né, os 2 livros são livros de histórias, tanto o livro de literatura são pequenas histórias, umas maiores, outras menores, quanto o livro de fotografia também são pequenos ensaios fotográficos. Então, se a pessoa abrir o livro no meio e começar a ler, volta um pouco e a leitura é muito livre. E são histórias diferentes daquelas que a gente vê nos livros, né, relacionados ao Rio São Francisco, né? Sim, eu creio que sim, porque a nossa preocupação ao buscar essas histórias, primeiro que tinha uma regra que a gente estabeleceu que foi ótimo, é que as pessoas tinham que chamar Francisco ou Francisca ou ter o apelido de Chico ou Chica. Isso foi um norte. Legal. Foi um norte que no final das contas foi bom, porque tinha seus problemas, que às vezes a gente ficava, né, algum tempo para achar esses personagens, mas por outro lado a coisa ficou muito heterogênea. Você tem desde um senhor já com seus 90 anos, com toda uma cultura oral, mas por outro lado você tem a opinião de uma criança de 5, 6 anos, que é uma visão contemporânea já do Rio, já que a criança já vivendo o mundo da internet e tal. Então a gente gostou que ficou assim, a gente conseguiu contar um pouco de tudo, digamos assim, né? Claro que
um universo imenso. E Mas a parte fotográfica? Porque o fotógrafo, a gente até conversa com várias pessoas, o fotógrafo ele precisa ter muita sensibilidade, né, Léo? Como é que ficou isso por meio da sua lente? Como é que ficou esse registro? Olha, eu sempre brinco, assim, eu até agradeci no livro assim, aos deuses da fotografia, porque o Rio São Francisco é um rio, né, digamos assim, que corre, tirando a parte de cachoeira, é um rio que corre devagar e em muitos pontos ele é muito largo. Então ele já é um espelho d'água muito bonito. Assim, eu até brinquei assim, que os deuses da fotografia mandavam uma luz que refletida pelo espelho do rio era uma coisa fantástica. Assim. Então o rio, enquanto lugar geográfico, já é uma fonte de inspiração muito grande para quem trabalha com imagem. E se conhecesse, você viajando pelo São Francisco, é como se você fizesse uma incursão pelo Brasil, porque uma hora você está em Pernambuco, atravessa o rio e está na Bahia. Aí, de repente, você está em Alagoas. Aí, de repente, você voltou, não, está na Bahia de novo, aí chega em Minas. Então, para o fotógrafo, é um ambiente muito rico, é um ambiente com manifestações folclóricas incríveis, algumas, né, com 200, 300 anos de vida, e, ao mesmo tempo, ver também coisas, né, o impacto que as represas têm na vida das pessoas. Então, é um universo muito rico, muito atraente para as lentes, digamos assim, de um fotógrafo. Nesse período que vocês ficaram viajando, pesquisando, né, para descobrir as histórias, que diferenças vocês notaram de um estado para o outro, de uma população, o tratamento da população com o rio? As pessoas que moram na beira do rio, de maneira geral, tem uma coisa que é engraçada, assim, a pessoa geralmente só conhece aquela parte do rio que ela vive, mas todas têm uma relação muito forte com o rio. Isso é impressionante, assim. E tem algumas coisas assim, pequenas nuances de sotaque também que a gente ficava reparando que era impressionante. Teve uma coisa que foi muito incrível quando a gente não seguiu o trajeto natural do rio, que fala assim, né, descendo o rio, que é de Minas até a Foz, que é entre Sergipe e Alagoas. A gente primeiro fez um trecho do rio que foi de Petrolina até a Foz, e depois a gente foi de Juazeiro, que é do outro lado do rio, mas na Bahia, e subindo. Quando a gente entrou em Minas Gerais, o primeiro personagem que a gente encontrou, ele toda hora fugia da gente, marcava a entrevista e não ia, marcava a foto e não ia, e eu estava já encucado com isso, meio desanimado. O Gustavo falou, não, chegamos em Minas, já arrumamos um mineirão desse, todo matuto, todo desconfiado da gente e tal. Então, isso foi... E quando a gente estava chegando também, até isso já foi até antes de chegar em Minas, mas quando a gente estava na Bahia, quase em Minas, a gente comeu um arrozinho com feijão e um frango caipira, que a gente falou, estamos chegando em casa. Essa sensação foi muito boa. Mas também. E esse personagem, vocês conseguiram conversar com ele depois de tanta fuga? Aí, eu acho que isso é uma coisa legal, assim, esse personagem acabou não entrando no livro de literatura, né? Porque a gente dividiu de uma maneira assim, o Gustavo contou, pontuando a história desses Chicos, né? Cada capítulo dele é uma história de um personagem desse. E no meu livro, eu abordei a coisa, eu não fui pontuando Chico a Chico, eu peguei elementos desse universo todo da vida desses Chicos, como a religiosidade, como a relação das pessoas com a água, com o rio, como o aspecto das cidades, por exemplo, ribeirinhas que a gente percorreu. Então esse Chico acabou não entrando, esse Chico de Minas não entrou no livro do... Né, no conto do Gustavo, mas ele foi contemplado, né, nessa viagem dele, ele foi contemplado no livro de fotografia. Então tem isso, tem coisas que só tem no livro de fotografia e coisas que só tem no livro de literatura. Por isso que vocês fizeram esse casamento perfeito. Exatamente. O que as pessoas vão levar para casa? Você contou muitas histórias, mas o que as pessoas levam para casa com esses dois livros? Olha, eu acho que as pessoas vão levar uma literatura assim, de excelente qualidade. O Gustavo... Ele tinha um dom, assim, até escrevendo, cada um escreveu um texto sobre o outro, né, no livro do outro. E o Gustavo tinha uma coisa que eu ficava impressionado, que ele ficava mais caladão, assim, sabe? Ele perguntava um pouco, falava com as pessoas, mas ele ficava mais na dele. E às vezes eu ficava encucado, falei, pô, será que ele está chateado com alguma coisa? E quando chegava de noite, eu vi que ele estava absorvendo tudo e descarregava tudo com uma prosa maravilhosa. Então as pessoas vão ter um belo livro de história, assim, um livro muito gostoso de ler, que tem um pouco de história mesmo, que tem um pouco de geografia, que tem caos, que tem... Né, são todos relatos verdadeiros, mas é claro que poetizados pelos próprios personagens, e não por nós. E no livro de fotografia eu acho que é a mesma história. Eles vão ter belas histórias fotográficas, contadas com uma narrativa de imagem simples, bem tranquila, e pontuando esses elementos na vida dos Chicos. Umas mais curtas, outras mais longas, mas eu acho que
vai ter aí um belo apanhado desse caldeirão que é o Rio São Francisco. Olha, o lançamento é hoje, né? Isso eu tô certa. Da Academia Mineira de Letras, isso. Na Academia Mineira de Letras. Estão todos convidados. São 2 livros lindos aqui, eu já folheei. E ao contrário do que a gente disse, não tem nada de chicos e chicas. De onde a gente tirou isso? Não, porque na verdade são a história dos chicos e das chicas, porque o chico é uma palavra, digamos, masculina, mas o livro não chama isso, olha. Os livros chamam Os Chicos. Prosa e fotografia. Eles vêm nessa caixinha aqui, ó. Isso. Vão ser lançados hoje. Você que é nosso telespectador pode levar um desses para casa. Escreva agora na nossa página no Facebook, tá? A gente tá lá, BH News TV. Escreva na nossa página no Facebook. Quero um livro das histórias do Rio São Francisco. E aí a primeira pessoa que escrever vai levar o livro para casa. Léo, obrigada pela sua presença, você, viu? Obrigado ao público aqui do canal também. Estamos sempre à sua disposição. Parabéns por reunir essas belas imagens, né? E esses causos do Rio São Francisco que muitas vezes a gente não conhece, só vê pelas coisas que passam na televisão ou por uma pesquisa rápida na internet. Exatamente. Né? Muito obrigada, mando um abraço para o Gustavo e muito sucesso para vocês. Tá bom, muito obrigado a vocês. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, não sai daí.